Mas eu queria te encorajar agora de forma profética. Hoje o nosso tema profeticamente é família. Eu não sei se você tem a consciência do que esses dias estão significando no Senhor. Mas nós substituímos o nosso projeto de vida, nós substituímos a projeção do nosso ano para a nossa própria projeção. Nós não projetamos o ano, nós nos projetamos para o ano. E esse ano a gente está profeticamente anunciando o nosso 2019, 2020, 21, 22 na família. E eu não sei se a sua precisa, mas a minha família precisa de Deus. A minha família precisa ser profundamente impactada pelo Senhor, a começar por mim. Então eu queria que hoje você não ficasse passivo com relação àquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu gostaria que você não ficasse passivo com relação ao que esse dia representa na sua vida e na sua família. E diante disso eu queria que você fechasse seus olhos e que você orasse, clamando ao Senhor para que Ele faça o que nenhum homem pode fazer, para que Ele abra o nosso entendimento, para que Ele mude a atmosfera deste lugar, para que Ele projete a nossa vida na relação família para os próximos dias, para os próximos anos, para que o nosso pai, que a nossa mãe, que os nossos filhos, que a nossa descendência possam ser profundamente impactadas pela nossa visão de família, por aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias. Porque uma palavra, uma profecia, uma direção, um entendimento pode nortear a sua vida pelos próximos 5 ou 10 anos. Você pode mudar toda a sua forma de caminhar por uma simples mudança de visão no Senhor. Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti, Deus, e nós apresentamos as nossas vidas como esse projeto que o Senhor fez com as suas próprias mãos, que o Senhor continua moldando como um vaso de barro, que o Senhor nos projete e que a nossa visão familiar, que a nossa visão sacerdotal, que a nossa visão paternal possa ser profundamente impactada através desses dias, Pai. Que o nosso ano de 2019 seja totalmente reconfigurado, que a nossa forma de caminhar seja totalmente mudada a partir da visão que o Senhor irá nos batizar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, faça algo poderoso em nós, faça algo poderoso através de nós. Se esse é o seu desejo como igreja, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, glorifique o nome dEle, dizendo: Deus, o Senhor é o propósito, o Senhor é a razão, o Senhor é o modelo que nós queremos seguir e caminhar, no nome de Jesus, amém? Se tem um tema que me pegou, foi esse tema. Se tem um tema que me desafiou, foi esse tema. E os organizadores da conferência, diga-se de passagem, estão de parabéns, a organização está impecável. Mas eles confessaram o seu pecado. Eles disseram que fizeram isso propositalmente. Porque quem me conhece, quem caminha comigo há mais tempo, quem me ouve, sabe que eu amo falar de ativação ministerial. Eu amo falar sobre fé, sobre caminhar sobre as águas, sobre Espírito Santo, sobre Charamanai. E de repente eles me vêm com uma carta linda, uma camiseta maravilhosa. Vai até a minha casa e diz: Daniel, você pregará família. Falei: amém. Isso é profético. Em nome de Jesus. Já ajoelhei na mesma hora. Falei: Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mas o Senhor tem batizado meu coração com uma nova visão acerca de família. E a sensação que eu tenho é que para o resto da minha vida eu só tenho que pregar isso. Parece que a maior urgência na igreja e na sociedade hoje é falar de família. É como se Deus tivesse olhado para mim e falado: Daniel, você perdeu tempo em não falar sobre esse tema. Você perdeu tempo em não falar sobre esse assunto, em não abordar essa temática. Porque aqui é o campo onde todas as outras batalhas são vencidas. É na família. A salvação de Deus é individual, mas o projeto de Deus sempre foi familiar. Os planos de Deus para nós na terra sempre foram familiares. E é impossível, absolutamente impossível, diferenciar fé de família. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, Paulo escrevendo ao seu discípulo, ele diz: aquele que não cuida dos seus, sobretudo,
dos da sua casa ou da sua família negou a fé. Negou a fé. E não é igual, mas é pior do que o incrédulo. Meu Deus. Eu falei, mãe, deixa eu lavar seu pé. Vó, cadê você? Deixa eu fazer alguma coisa. Estou pior do que o incrédulo. Cadê as vasilhas? Deixa que eu lavo. O almoço é por minha conta. Meu Deus. Que desespero que me deu de ver a urgência de Deus com relação a esse tema. A ver a importância que Deus dá para o conceito de família. Quando nós vemos no Éden, o que Deus institui? Vocês estão aqui? Quando nós vemos no Éden, o que Deus institui? Família. Quando Ele inunda a terra e Ele salva um povo numa arca, Ele salva Noé e sua família. Quando Ele libera uma promessa sobre Abraão, Gênesis capítulo 12, Ele diz que todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti. Então, Abraão intercede por um cara chamado Ló, e ele não salva somente Ló, ele salva Ló e sua família. Então os descendentes de Abraão vão proliferando e chega até Israel. Israel, ele institui uma família. Então chega até Jesus e Jesus nasce em uma família. E Jesus começa a ensinar sobre família. Eu falei, Deus, o Senhor é muito bom, família é importante para nós, e é por isso que o Senhor trata de forma tão delicada, tão incisiva sobre família. E um dos livros que revolucionou a minha visão com relação à família, chama O Propósito da Família, do Luciano Subirá. Se essa pregação for para o YouTube, eu me tornar um pregador internacional, o Luciano Subirá vê isso, louva a Deus pela tua vida. Porque você tem parte nisso aqui, você tem legado nisso aqui. Mas esse livro, esse entendimento e esses dias no Senhor me fizeram entender que Deus aborda a temática família de forma tão incisiva, não porque família é importante para nós, mas porque família é importante para Ele. Família é importante para Deus. Eu falei, Deus, é verdade, porque a família tem o propósito de servir ao Senhor. E é verdade. Mas mais do que servir ao Senhor, a família tem um propósito de representar o próprio Deus na terra. Ela é uma maquete, ela é uma representação daquilo que Deus vive na terra. Família é a plataforma aonde Deus se revela. E todas as vezes que você tem a sua visão de família desconfigurada, você tem automaticamente a sua visão de Deus desconfigurada. Automaticamente. E nós gastamos muito mais tempo tentando reconstruir a sua visão de família do que verdadeiramente apresentar ao Senhor. E Deus, Ele usa desse instrumento de uma forma magnífica. Quando Deus quer falar da dimensão do seu amor, Ele apela para o amor de mãe. Alguém conhece um ser mais angelical do que mãe? Um ser mais sobrenatural do que mãe? Aí a pastora Kézia, é verdade. Sou mãe de 3, mãe tripla. Mas não existe um ser mais sobrenatural do que mãe. E Deus apela para esse amor. Isaías 49, ele diz: pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Ainda que aconteça dela esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Mão fala de atitude, ele diz: tudo que eu faço é pensado, projetado e planejado por você. Ou para você. Porque o amor de mãe não pode se comparar com o meu amor. Uau! E quando ele quer falar dos seus atributos de provisão, ele diz, Lucas capítulo 11, verso 11: por acaso, qual pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Ou lhe pedindo peixe lhe dará serpente?
Se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, ainda mais eu que sou bom, darei o Espírito Santo a quem pedir. Deus ilustra o seu amor pela figura da mãe, Deus ilustra a sua provisão pela figura do pai. E você lendo essas coisas, se você tem a figura da sua mãe desconfigurada, a figura do seu pai desconfigurado, você não consegue entender o que Deus está falando. Você não consegue acessar o caráter de Deus. Você não consegue ter uma visão real de quem Deus é. Você não consegue imaginar o tamanho desse amor. Eu nunca recebi esse amor. Eu nunca recebi essa provisão. Eu não sei do que Deus está falando. E talvez alguns já se identifiquem aqui. Mas Deus, Ele faz questão de entrar na sua vida e reconfigurar a sua visão familiar, para que a sua visão acerca dele seja a mais real possível. Talvez você não consiga enxergar Deus como Ele é, porque a sua visão familiar está desestruturada. E hoje o Senhor quer acessar as suas emoções, Ele quer acessar o seu espírito, Ele quer acessar a sua memória, a sua visão de família, para que Ele se apresente de forma fiel e verdadeira. Vocês estão aí? Amém? Abra comigo em Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo de número 19. Mateus 19, a partir do verso 3, diz assim: Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai, deixará mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Somente até aí. Jesus aqui nessa passagem, Ele está redimindo a mulher. Em uma visão ou em um contexto onde a mulher era desvalorizada, em um contexto onde a poligamia oficial ou não oficial era praticada, onde o homem poderia ter várias mulheres, mas a mulher no máximo teria um homem, talvez tendo que dividi-lo. O Senhor vem e revoluciona a visão feminina, e Ele diz: a mulher é para o homem e o homem é para a mulher. Eu estou liberando a mulher, eu estou empoderando a mulher, porque a palavra diz que o Senhor fez uma auxiliadora idônea, de igual, que não fica atrás e nem fica na frente. Se as feministas soubessem quem foi Jesus e o que Ele fez, elas não deixariam o pelo do sovaco crescer, mas elas se converteriam a Jesus e teriam a sua liberdade totalmente garantida pelo que Ele disse. O homem é para a mulher e a mulher é para o homem. Eu estou aqui redimindo a visão matrimonial de vocês. Eu estou aqui redimindo a visão de casamento de vocês. Não foi assim desde o princípio. Existe um processo de restauração. E restaurar significa voltar ao estado original. E a pergunta que eu faço para o texto é: como que era desde o início então? Se nós precisamos entender como que era desde o início, se Jesus apela para o início, para me ensinar e para te ensinar o que é casamento, o que é família, o que é matrimônio, eu preciso acessar as verdades que estão desde o princípio. Eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo de número 2.
Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Verso 18. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Falei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Então fica aqui as citações de Jesus no verso 24 e 25. Por essa razão o homem deixará pai, deixará mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quantos podem dizer amém? Os homens começam a perguntar: Jesus, eu posso começar uma família e posso decidir no meu coração terminá-la? Eu posso começar uma família e quando a gente não estiver mais se fazendo feliz, eu posso deixar ela ser feliz para lá e eu ser feliz para cá? Quando já não dá mais para a gente conviver, quando ela deixa a toalha em cima da cama, quando ela não sabe cozinhar, quando a gente já não se dá bem, eu posso deixar ela viver a vida dela e eu viver a minha? E Deus diz: não é assim que eu fiz desde o princípio. Mas por que então que a lei permite? Por causa da dureza do seu coração. Mas a Bíblia diz que Jesus veio tirar o coração de pedra e trazer o coração de carne. O nosso coração já não é mais duro. Nós podemos olhar para o princípio e aprender a maneira que Deus nos ensinou. E os caras chegam até Jesus e dizem: eu posso deixar ela ser feliz, porque eu casei para ser feliz. Eu casei para ter felicidade. Eu casei para que ela me faça feliz. E quando isso não estiver mais acontecendo, nós podemos terminar e viver a vida e tentar ser feliz de outra maneira. E Jesus diz: não é assim desde o princípio. Não foi assim que eu fiz. E quando Deus cria o homem no Éden, Ele dá duas funções muito claras e muito profundas a respeito do papel e da função do homem. E Ele dá duas direções muito claras e profundas a respeito do papel da mulher. Ele diz: a mulher vai auxiliar. E o que é auxiliar? É tornar mais fácil. A mulher vai tornar o caminho do homem mais fácil. A função e o papel sacerdotal do homem mais fácil. Ela vai auxiliar, ela vai entrar como uma mão ajudadora, ela vai dividir a carga com o homem. E ela vai corresponder àquela que olha no olho, aquela que fala a mesma altura, aquela que fala a mesma língua, aquela que entra de igual para igual. Mas as funções que mais me chamam a atenção, e acredito que é onde a nossa sociedade mais tem dificuldade, é na função do pai, é na função do marido, é na função sacerdotal. Ele diz: Adão, você tem duas funções, você vai cultivar e você vai proteger. E a palavra cultivar significa extrair o melhor. A palavra cultivar no original tem alguns significados. E o significado que mais me chama a atenção, e é aqui que eu quero me prender: cultivar significa produzir ou proporcionar o melhor ou de tudo para que você tenha vida de verdade. O homem tem o papel de proporcionar de tudo para que a mulher, a família e o jardim tenham vida de verdade, possa viver de forma verdadeira. E o primeiro cuidado, ou o primeiro cultivo que eu aprendo com esse texto, é o cultivo físico. É o cultivo de provisão. É o cultivo de proteção. É o cultivo de prover. Quando Deus apela para a sua provisão, Ele recorre ao pai, porque o pai tem essa função mais latente na família de providenciar. E hoje a gente vive em um tempo onde muitos pais se abstiveram dessa função de providenciar.
Eu fui pesquisar como que a nossa família chegou no contexto de família que nós temos hoje. Como que nós saímos do padrão de Deus e chegamos a esse padrão. Existiam alguns fenômenos na história que marcaram a caminhada familiar. E o primeiro fenômeno começou em 1939, com a Segunda Guerra Mundial, onde 50 milhões de americanos foram para a guerra. 50 milhões de americanos foram para a guerra. Nisso, 50 milhões de famílias ficaram com a sua visão sacerdotal desconfigurada. Nisso, a mulher começa a ter que exercer duas funções. Ela não mais auxilia, mas ela também providencia. E ela entra para as fábricas, e ela entra para o mercado de trabalho, e ela começa a se empoderar. Ela começa a ter que manter a casa, ela começa a ter que cuidar dos filhos, ela começa a ter que sair para o mercado de trabalho, ela começa a ganhar sua independência financeira. E quando o homem retorna da guerra, ele pega uma mulher totalmente diferente, uma mulher empoderada, uma mulher cheia dos seus direitos, uma mulher independente financeiramente. E aí começa o movimento feminista. Porque junto com a independência financeira, a mulher também quer a sua liberdade sexual. Eu posso o que o homem pode. Eu posso seguir os meus instintos. No meio desse período nasce a cultura abortista, nasce a pílula anticoncepcional. E de 1946, com o fim da guerra, até 1964, existe a grande crise sexual. É onde os baby boomers, os filhos pós-guerra, os filhos que nasceram debaixo de um contexto totalmente desestruturado, onde pais não tinham mais a figura paterna, onde mães eram empoderadas no lugar do pai, onde a mulher tinha mais direito do que o marido, onde a mulher provia a casa e o homem era um playboy, ou era totalmente abalado, não tinha o pulso paterno, não tinha o pulso sacerdotal, e esses caras nascem debaixo desse contexto de família. E debaixo desse contexto de família, nós temos o movimento hippie, nós temos o movimento sexo, drogas e rock and roll, aonde surgem as drogas, aonde surge o homossexualismo, aonde surge a pedofilia, aonde surge a perversão sexual, que nós conhecemos até hoje e que só vem se agravando. Daniel, por que você está falando tudo isso? Porque todos esses problemas sociais e culturais começaram pela ausência do sacerdote na casa, pela desconfiguração da família. Quando eu tiro o homem do local que o homem deveria estar, toda a família é totalmente afetada pela ausência dele. Daniel, mas hoje nós não estamos em guerra mundial, para a glória de Deus. É verdade, a gente não está vivendo a terceira guerra mundial. Mas existe a guerra do dia a dia, existe a guerra do divórcio, existe a guerra da falta de responsabilidade, existe a guerra do sexo sem compromisso. E todas essas guerras fazem com que o homem se ausente do local aonde ele deveria estar. E essa visão de provisão é totalmente usurpada. Quando eu falo que Deus é um pai provedor, eu não sei o que é isso, porque eu não tive uma visão de pai que provê. E hoje, nesse ano de 2019, nessa conferência de família, a maior revolução que nós como homens podemos fazer é bater no peito e dizer: 2019 eu serei família, 2019 eu serei pai, 2019 eu serei marido, 2019 eu serei sacerdote. Eu vou valorizar a minha esposa, eu vou valorizar os meus filhos, eu vou prover, eu não vou me ausentar. Essa é a maior revolução de avivamento, de cultura social que o homem pode se posicionar em 2019. Não se abstenha do lugar que Deus te colocou enquanto pai, marido e sacerdote. Não negligencie esse local. Não se ausente desse local. Porque quando você sai desse local, alguém vai ter que assumi-lo. Alguém vai ter que entrar. E chega as mães que têm que fazer função dupla. Eu tenho que dar carinho, eu tenho que mimar, mas eu também tenho que corrigir, tenho que proteger. E o equilíbrio é muito difícil. E muitos aqui têm uma visão de mãe que foi pai. E você não sabe diferenciar se a mãe está mimando, se a mãe está cuidando, ou ela mima demais, ou ela protege demais. E você acaba tendo uma ausência
da sua visão paternal. Você é um filho mimado, ou pelo contrário, você é um filho que não foi mimado, porque sua mãe entendeu que era muito melhor, era corrigir e proteger do que mimar. Ela não conseguiu fazer as duas funções, e você acaba tendo a sua visão de família desconfigurada. Eu não preciso de homens. Quantas mulheres chegam com esse bordão? Eu não preciso de homens. A minha mãe me ensinou tudo. A minha avó me ensinou tudo. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu sei fazer de tudo. Eu sei dirigir, trocar pneu, arrumar chuveiro. Eu trabalho, pago minhas contas. Eu não preciso de homem. Porque o homem que eu precisava, que era o meu pai, não esteve lá. Hoje eu não preciso de mais nenhum. Tudo isso começa pela ausência do pai, do local da onde ele deveria estar, do local que Deus te projetou para estar. Porque a função de cultivar e proteger não foi dada para a mulher, foi dada para o homem. E muitas mulheres morrem tentando fazer uma função dupla. E hoje o Senhor quer acessar o seu coração, quer acessar essa lacuna, esse vácuo que existe da sua visão paternal. E Ele quer te mostrar que Ele é um pai diferente. Eu vou assumir esse local de ausência. Eu vou assumir esse local onde não tem ninguém. Eu me lembro de uma experiência, de muitas que nós já vivemos no seminário Imersão, onde nós estávamos tendo uma ministração específica sobre paternidade. Não me lembro se era o pastor ou a pastora pregando, porque no momento em que eles estavam pregando, eu estava morrendo de chorar no fundo. E quem já me viu morrendo de chorar, sabe que é quase literal. Eu estava realmente morrendo de chorar. E eu segurava na janela, eu falava, meu Deus, parece que vai sair para fora. Era um amor paternal que eu nunca tinha sentido na minha vida. Era algo que parece que não cabia no meu peito. Quem já viu Dragon Ball? Quem lembra do Goku transformando em Super Saiyajin? Eu estava daquele jeito. Quem tinha visão espiritual aberta, via em volta de mim assim. E eu estava muito empoderado, gritando, falou, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, o que é isso? É tudo para mim. Ele falou, não, está forte porque é para mais alguém. Eu falei, é para todo mundo. E ele falou, não, é para um só. Eu falei, então mostra quem que é, senão eu vou explodir aqui. Isso tudo em pensamento, que a boca só gritava e chorava, né? Estava no espírito. E de repente Deus me mostrou muito claramente uma pessoa. Ela estava na primeira fila. E eu fui até aquela pessoa. Eu mal olhei para ela, eu só ergui ela de onde ela estava, também chorando, parecido comigo. E eu abracei. Um abraço gordo, forte. Abracei de forma muito forte. Eu não sei quem estava chorando mais. Se era eu, se era ele. Parecia que eu ia entrar dentro dele. Ah, meu Deus. E ele é um filho com mais 2 irmãos, cada um de um pai. Nunca morou com nenhum dos pais, só conhece a mãe. E ele sempre era acostumado com a coletividade. A mãe tratava os 3 igual para ninguém se achar mais do que o outro. E figura paternal não tinha. E ele sempre via pregações e ministrações paternais coletivas. Deus é seu pai, 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 pai de todo mundo. Ele fala, isso eu já sou acostumado. Eu sou filho de todo mundo, meus irmãos são filhos de todo mundo. Quando eu cheguei lá e falei, Deus é o seu pai. Ele falou, agora eu saí da multidão. Agora eu já não sou mais filho de 3, irmão de 3. Eu já não sou mais filho de qualquer um. Eu já não sou mais filho de mãe. Eu tenho um pai. E ele não é só pai de todo mundo, ele é meu pai. Eu não sei quem chorou mais, eu ou ele. Mas hoje o desejo de Deus para você que tem essa ausência paternal é falar, eu sou o seu pai. De forma específica. Eu não quero te tratar na coletividade. Eu não quero te colocar num saco, numa sala cheia de filhos e falar, eu sou pai de todos. Não, eu sou seu. É específico. Eu quero reconfigurar a sua visão de família. E quero começar pela visão de pai.
O segundo cultivo, a segunda coisa que o homem proporciona é o cultivo emocional. Quantas vezes nós vemos homens, e para a glória de Deus, esses homens não são como os primeiros, eles não se ausentam, eles permanecem. E eles se agarram ao primeiro tópico: eu sou o pai provedor, eu sou o pai que corrige, eu sou o pai que exorta, eu sou o pai que protege. Mas eu não sei o que é abraço, eu não sei o que é uma palavra de encorajamento, eu não sei o que é falar: ô filhão, cara, você é top, meu filhão, ô moleque. E essa figura emocional é desconfigurada. E quando você olha para Deus como um pai carinhoso, você não consegue imaginar essa visão, porque a sua visão de pai é uma visão que provê, é uma visão que protege, é uma visão que exorta, mas não uma visão que dá carinho. E essas pessoas que cresceram nesse ambiente familiar, com essa visão emocional desconfigurada, você tem muita facilidade de lidar com o Deus Senhor, o senhorio de Deus. Deus é o meu Senhor, o general de guerra. Dobro o joelho, me prostro, entro na presença de Deus com reverência. Mas deixa alguém falar paizinho perto de você. Deixa alguém falar Abba Pai. Como é que você trata Deus desse jeito? Eu tinha uma extrema dificuldade, estou falando de mim. Eu tinha uma extrema dificuldade com o termo papai. Eu falava: mano, esses caras estão arrotando uma intimidade que eles não possuem com o Senhor. Eles estão se gabando de um profundo conhecimento e intimidade de secreto que eles não têm com Deus. Virou bordão chamar Deus de papai, virou bordão chamar Deus de Abba. Eu prefiro chamar de Pai. Yahvé, Jeová, Deus de guerra, Senhor dos exércitos. Lido muito melhor com essa característica de Deus. Esse negócio de sentar no colo do papai não é comigo não. Porque eu tinha uma extrema dificuldade com a visão paternal carinhosa. Meu pai perdeu o pai dele com 13 anos. Ele se tornou arrimo de família com 13 anos. Ele não sabe o que é isso. Ele se agarrou à primeira de prover, de proteger, e glória a Deus por isso, honro meu pai. Se ele estiver vendo, te amo, pai. Hélio Pires dos Santos. Hoje tem uma visão sarada acerca de paternidade. Mas quando alguém vinha falar de papai do meu lado, eu já... E no louvor, aquele manto de glória, de repente, paizinho, fala: oh, Senhor Jesus. Vinha para a terra na hora, saía da região celestial e vinha para a terra. Fala: não faz isso. Você quebra minha vibe, você quebra minha conexão. Eu estava lendo um livro chamado O Anseio Furioso de Deus, do Brennan Manning, e foi um livro que me desconstruiu assim, porque ele começa o primeiro capítulo falando: Abba Pai. Eu falei: não, para com isso. Deus, ele também está errado. E naquela hora, deitado na minha cama, Deus falou: você está errado. Você está errado. Romanos capítulo 8, a partir do 14, diz que o Espírito testifica no meu espírito de que eu sou filho, e ele me encoraja a chamar Deus de Abba. Ele me encoraja a chamar Deus de Abba Pai. Deus está dizendo: me chama de papai, porque você é meu filhinho. Cara, eu joguei o livro para o lado, eu comecei a chorar. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Eu não entendo essa configuração de Deus. Eu não entendo. Eu não sei que linguagem afetiva é essa que o Senhor está falando. Me manda fazer alguma coisa, me dá uma direção, briga comigo. Mas falar que eu sou filhinho, eu não lido com isso. Eu me lembro da primeira pregação que eu tive na imersão. Eu sempre lidei com a figura paternal que eu tinha que dar orgulho. Eu tinha que saber fazer. Eu tinha que saber tudo. Essa era a minha ideia, né? E na primeira ministração da imersão, estava lá pastor Tiago, pastora Kézia, pastora Gelma e eu.
Falei, Senhor Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E eu me lembro que eu passei a noite inteira pregando para mim mesmo e para as cadeiras vazias. Até as piadas que eu ia contar, eu contei à noite para ninguém. Mas Deus estava lá. E eu pregando. E um dia antes, na noite, pastor Tiago ministrando paternidade, eu estava no fundo. De repente eu escutei com a voz muito clara. Eu não quero dizer que eu ouvi a voz audível de Deus, mas eu ouvi. Era muito clara. Dizendo, filhinho, eu já... Eu sei que é a sua primeira vez. E eu já estou orgulhoso. Eu falei, o quê? Se for Deus, repete. Filhinho, eu sei que é a sua primeira vez. E eu já estou orgulhoso. Se for Deus, repete. Eu já estou orgulhoso. Eu tenho orgulho de você, independentemente do que vai acontecer amanhã. Mateus capítulo 3, esse é meu filho, a quem eu amo e que traz alegria para o meu coração, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é, e aquilo entrou no meu coração, e eu caí no chão chorando, falei, Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor é o meu Pai, e eu não preciso te impressionar, eu preciso ser filho. Naquela hora veio a pastora Gelma, falou, filho, pelo amor de Deus, ora com alguém. Eu falei, me abraça, pastora. Ela me deu um abraço e falou, pronto, agora vai. Não adiantou nada, porque a primeira pessoa que eu grudei, eu fiquei grudado uma hora. Porque eu entendi que a ausência emocional não mais era projetada em Deus. E Deus estava dizendo, se seu pai não te dava carinho, se seu pai não se apresentava como um pai carinhoso, se seu pai não te dava palavras de encorajamento, deixa eu dizer, eu sou um pai melhor do que seu pai. Eu sou um pai melhor do que seu pai. E eu quero te chamar de filhinho. A palavra de encorajamento que você nunca ouviu do seu pai, você vai ouvir de mim. Esse é meu filho, a quem eu amo e que traz alegria para o meu coração. Você. Existe um terceiro cultivo que nós negligenciamos no Senhor, ou que os pais, os maridos, os sacerdotes, é o cultivo espiritual. Quando eu cheguei na igreja, eu tive uma extrema dificuldade de lidar com a paternidade do pastor Tiago. Meu Deus do céu, só eu e ele sabemos o quanto. Porque muitos pais nessa geração têm terceirizado o ensino espiritual dos seus filhos. Eu transfiro para o líder, eu transfiro para o discipulador, eu transfiro para a igreja, eu transfiro para o pastor, eu transfiro para a avó, mas eu não assumo a função de representar Deus para o meu filho e para a minha família. E quando você pensa numa visão de homem de Deus, você não olha para o seu pai. Quando você pensa numa visão de um homem idôneo que representa o Senhor, que é temente a Deus, você olha para qualquer pessoa, menos para o seu pai. E você começa a procurar uma figura paternal que represente a sua paternidade espiritual. E é por isso que nós temos na geração de pais espirituais. Porque os pais biológicos terceirizaram o ensino espiritual aos seus filhos. Você é meu pai espiritual, ou você é meu pai espiritual, ou você é meu pai espiritual. Porque eu não tive pai. Eu preciso de um pai que me ensine espiritualidade. Eu preciso de um pai que me ensine palavra. Eu preciso de um pai que me ensine a orar. E eu não estou aqui desvalorizando o discipulado ou o pastoreio, mas eu estou aqui como uma voz de Deus para a sua vida. Pai, assuma o processo sacerdotal da sua família e do seu filho. Não terceirize, nem negocie essa função que Deus te deu. Ela é sua. Ela é sua. E mais ou menos hora, seu filho vai procurar alguém que a faça. Sua esposa vai procurar alguém que faça. Vai procurar a pastora. Fala, pastora, me ensina. Me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu não tenho essa representatividade na minha vida.
Nós vivemos em uma geração, nós viemos dessa geração, onde muitos homens de Deus negligenciaram a família para viver o ministério. E eu era tão devoto a Deus, eu era tão temente à família da fé, que eu acabava negligenciando a minha família biológica. Mas hoje a gente está caindo para um outro extremo, aonde eu negocio o meu ministério, aonde eu negocio minha caminhada ministerial, com a ideia de que eu vou viver mais focado para minha família. Eu só esqueço que sem viver igreja e ministério, eu não vou saber representar Deus para os meus filhos. E eles vão ter uma excelente visão, talvez, de quem é pai, mas eles não vão saber do que é um homem de Deus. Eles não vão saber desse caráter de cultivo espiritual que foi depositado sobre o pai, de ensinar, de cultivar, de extrair o melhor, de encorajar. Eu amo o pastor Tiago, me pastoreia, mas ele não é o Hélio Pires dos Santos. Ele não é meu pai. Ele é o pastor Tiago. E quando ele chegava, eu falava: filho, pede bênção. Isso eu era acostumado. Meu pai pede bênção, tranquilo. Filho, avisa para onde está indo, aonde que não está. Dá beijo aqui no rosto. Eu falei: como é que é? E eu lembro um dia que eu sentei aqui e eu falei: pastor, eu não sei ser filho. Eu não sei ser filho. O senhor me desculpa. O senhor pode ser um excelente pai, mas eu não consigo corresponder ao seu processo paternal. Eu não sei fazer isso. Me ensina, pelo amor de Deus. Tem paciência comigo. Esse negócio de pedir autorização. Eu não fui criado assim. Eu não tive esse tipo de cultura. Isso talvez não seja por mal. Meu pai não teve, meu avô não teve, meu bisavô não teve. Mas eu me posicionei e falei: pastor, sara isso em mim. Eu quero viver isso, porque em mim esse ciclo vai encerrar. Eu vou assumir todo o processo de cultivo da minha família, seja ele físico, emocional ou espiritual. Eu vou ser pai, eu vou ser marido. E você está dizendo: Daniel, mas você é jovem, é fácil. Mas como jovem eu sou homem. Enquanto homem eu tenho escolha. E a minha escolha é todos os dias não viver conforme a minha vontade. A minha escolha é todos os dias dizer: eu não tenho o direito de viver conforme eu quero. A minha vida não me pertence. A minha vida pertence ao Senhor. E eu vivo conforme o que Ele diz para eu viver. E eu sei que a minha caminhada enquanto solteiro reflete na minha vida enquanto casado. E a minha vida enquanto casado reflete na minha família. E a minha família reflete uma geração. Se você não sabia disso, eu vou dizer isso para você agora. Pai, esposo, homem, existe uma guerra acontecendo. E o prêmio é a sua cabeça. Porque se o preço de qualquer pessoa é 2, do pai de família vale 10. Porque atingindo você, a sua família toda é afetada. Atingindo a sua visão de Deus, usurpando você do seu sacerdócio, da sua paternidade. O seu filho tem uma visão de Deus deturpada. A sua família tem uma visão de Deus deturpada. E você acaba sendo um instrumento de desconfiguração da visão de Deus. E hoje, o maior ato de revolução espiritual, o maior ato de avivamento que você pode fazer é se posicionar como sacerdote da sua casa. Esse é o maior ato espiritual que você pode fazer. Essa é a maior ferramenta de avivamento que você pode gerar na sua família e na sua nação. A maior postura contracultural. Eu quero ir contra essa cultura. Então seja família, seja pai, seja homem, seja esposo, seja um jovem santo nessa geração. Porque esse é o propósito de Deus para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos aonde você está. Eu quero orar com você.
Existe uma promessa de avivamento vindo sobre nós. E muito tempo eu caminhei achando que esse avivamento seria eclesiástico, viria sobre a igreja. Mas ao examinar as escrituras, fica muito claro que esse avivamento não vai vir sobre a igreja, vai vir sobre as famílias. E famílias vivendo igreja viverão avivamento. Joel capítulo 2, verso de número 28. Eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão visão. O que que Deus está dizendo? Eu vou descer sobre a sua família. Eu vou descer sobre você, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. E eu vou avivar através de você a sua igreja e a sua geração. Show! Eu não quero avivar a igreja, eu quero avivar a família. Se essa palavra te toca hoje, se você tem uma ausência paternal, seja física, emocional ou espiritual, hoje Deus quer reconfigurar sua visão. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. O Senhor te toca nessa noite. Hoje Deus está reconfigurando a sua visão de família. Hoje Deus está se apresentando como Pai. A maior revelação do Novo Testamento é Jesus dizendo: Ele é meu Pai, Ele é o meu Pai. E nós voltamos para o senhorio, porque a visão de Pai nos foi roubada. E Deus está dizendo: eu não abro mão de ser seu pai. Eu não abro mão de ser seu pai. Mulher, eu sei que você teve que ser mãe e pai, mas você também é filha, e eu também sou seu pai. Cheio. Em 2019 será o ano da revolução familiar, onde nós viveremos debaixo de uma visão remida, sarada, acerca do que é família, acerca do que é sacerdócio, acerca do que é paternidade, acerca do que é ser filho. Talvez a maioria das suas escolhas foram tomadas tentando seguir os passos do seu pai, ou seguir o contrário do que o seu pai fez. Se ele te mandava ir para a direita, você ia para a esquerda. Hoje o Senhor quer te renovar. Hoje o Senhor quer reunir as suas decisões. Hoje o Senhor quer reunir os seus passos. Queria chamar os intercessores aqui na frente. Deus está visitando os filhos